Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora pro relato de hoje, que é um relato longo. E é este daqui. O carnaval traumático / possessão e desespero. Não sei se a possessão e o desespero tá ligado ao carnaval traumático, mas já entrando no clima de carnaval. Entrando no clima de carnaval já em novembro, porque daqui a pouco é carnaval. Vamos lá pro relato. Olá, Ana e Matheus. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Esse é o meu primeiro relato, mas tenho diversos outros para enviar. Não se preocupe, pois todos os nomes estarão trocados. Eu acompanho o canal há pouco tempo, mas já maratonei praticamente todos os vídeos, pois apesar de evitar um pouco assuntos relacionados a qualquer coisa sobrenatural, vocês entenderão o motivo mais à frente, confesso que comecei a assistir aos vídeos e não parei mais. Porém, no decorrer do meu relato, vocês verão que esse é um assunto muito delicado na minha vida. Bom, eu sou uma jovem adulta de 24 anos, recém-formada em odontologia e pertenço a uma família espírita, kardecista, desde que eu nasci. E tenho uma irmã, um ano mais nova que eu, que aqui vou chamar de Lara. Todos em minha casa somos médiuns, uns mais, outros menos desenvolvidos, mas a minha irmã, Lara, é a que possui maiores sensibilidades e mediunidades variadas, sendo a mediunidade de efeitos físicos. Ela é médium de efeito físico? Sendo a de efeito físico a mais complexa para mim. Ela é médium de efeito físico? Esse tipo de mediunidade é capaz de produzir fenômenos físicos que podem ser visíveis a todos que estão no ambiente no qual ela também está. Sim, é muito raro o médium de efeito físico. Até a gente estava conversando com um amigo e falou... Não conheço ninguém mais. Ninguém. Ele tinha comentado de um rapaz, não sei aonde e tal. Bom, dessa forma, e por também pertencer a uma família espírita, desde muito cedo, eu e Lara sempre vivenciamos situações que envolvem o sobrenatural, que vão desde aparições, coisas se movendo, vozes, gritos e incorporações. Eu tenho inúmeros relatos para compartilhar com vocês, mas irei mandando aos poucos para que não fique muito cansativo. A minha irmã, Lara, sofreu muitos ataques espirituais quando começou a namorar Leandro, o seu namorado, que estão juntos aí há mais de 4 anos. Assim que eles começaram a namorar, a minha irmã sofria muita perseguição. Tinha visões medonhas que a faziam gritar de pavor, manifestações, paralisias do sono, catatonia, enfim... Inúmeras coisas que a deixaram ainda mais sensível do que ela já sempre foi, né? No primeiro ano de namoro deles, o Leandro foi para a casa de praia que os meus pais haviam alugado naquele ano. Ele foi passar o carnaval conosco. E na casa só havia jovens, entre primos, amigos e uma jovem tia chamada Lídia, que ficou responsável por todos nós, enquanto os nossos pais iam nesse dia... Enquanto os nossos pais iam neste dia à reunião de desobsessão na cidade vizinha onde residíamos. A hora que os pais saíram, a Lídia ficou responsável ali por eles. Ok. Uma particularidade que prevalecia sempre nos dias de reunião dos meus pais no grupo espírita é que todos os dias, todos os dias dessa reunião, antes deles irem, ou enquanto eles estavam na reunião, acontecia algo sobrenatural na nossa casa, como coisas caindo, barulho de pessoas falando dentro de casa, risos, gritos, batidas na porta, e teve uma vez que a minha irmã foi atacada fisicamente com um tapa no rosto, enquanto ela estava estudando. Nós tínhamos horror às terças-feiras por conta disso. Bom, nesse dia, na praia, nem pensávamos em nada disso. Estávamos tão entusiasmadas com o carnaval que iríamos sair num bloco onde as meninas se arrumavam animadas, rindo, bebendo, menos a minha irmã, que nunca colocou um pingo de álcool na boca. Guardem essa informação. Enquanto isso, os meninos faziam um churrasco e bebiam ali do lado de fora. Devia ter ali, em média, umas 12 pessoas na casa, onde apenas a minha tia / madrinha era a mais velha.
E mesmo assim nem era tão mais velha. Ela ainda é jovem. Na época ela tinha 37 anos e sempre teve personalidade jovial. É a minha tia e madrinha favorita. Pois bem, o primeiro acontecimento relacionado à minha irmã e seu namorado se deu nesse dia, quando a minha irmã, depois de se arrumar, desceu para falar com o Leandro, que estava com os outros rapazes. A minha irmã ficou lá, do lado deles, enquanto participava da conversa animada, tomando ali sua Coca-Cola zero. E depois de um curto tempo que ela estava lá com eles, o Leandro percebeu que ela estava começando a ficar meio estranha, com um olhar meio vazio. Às vezes não respondia quando falavam com ela. De repente, do nada, a minha irmã cai de cara no chão e começa a se arrastar, só com os ombros e o quadril para cima. Simplesmente, tipo, comendo a areia do chão, sabe? Todos ficaram paralisados por um breve momento, sem entender nada. Afinal, nem beber minha irmã bebia para estar agindo daquele jeito, que já seria bizarro até para quem bebe, né? Enfim, depois que se deram conta, começou uma gritaria. Uns correram para longe, outros tentavam levantá-la, mas apesar de magra e levinha, ninguém conseguia tirar ela do lugar. Eles disseram que parecia que ela pesava 1 tonelada. Nisso, meu primo caçula subiu correndo as escadas e entrou no nosso quarto, gritando, apavorado, dizendo o que estava acontecendo. Nesse momento, eu e minha tia nos olhamos com os olhos arregalados e descemos correndo. Chegando lá, a cena era medonha, né? Minha irmã, que antes estava toda linda, arrumada, maquiada, com uma fantasia de fada, estava ali, no chão, se arrastando toda suja, com a cara e a boca cheia de areia. E a minha tia, apesar de ser a mais velha e também ser espírita, não sabia como agir sozinha diante dessa situação. Tentamos levantá-la, mas não conseguíamos. Ela começou a se retorcer. E nesse momento, Leandro, minha tia Lídia e mais 3 primos conseguiram pegá-la no colo e levar para um dos quartos que ficava na parte de baixo da casa. A minha tia, eu, o Leandro e mais 2 primos começamos a orar. E aquilo que estava na minha irmã gritava, gargalhava, falava coisas bem desagradáveis, enfim. Nisso, o restante dos primos e amigos na varanda, morrendo de medo, alguns oravam, outros tremiam, outros queriam voltar para nossa cidade. Bom, nós ficamos ali mais ou menos uma meia hora no quarto, que pareceu uma eternidade, né? Quando novamente o meu primo caçula veio chamar. Ele não disse nada, de tanto medo, só me fez um sinal com a mão, com assim uma cara de pânico, e eu fui ver o que era. Era o irmão dele, outro primo meu, que vou chamar aqui de Luiz, que começou a agir estranho. Cheguei na varanda, ele estava em pé, de cabeça baixa, virado para a parede, quase encostando o topo da cabeça na parede, assim. Quando o vi desse jeito, me arrepiei dos pés à cabeça. Tive uma sensação ainda pior do que a que estava sentindo no quarto, junto àquela entidade na minha irmã. Porém, me aproximei, encostei em seu ombro e perguntei: Luiz, você tá bem? Obviamente, sabendo a resposta, né? Um grande não, mas enfim. Só que ele não respondeu nada. Ele continuou ali, duro. Mais uma vez perguntei: Luiz, o que você tá sentindo? Nesse momento, lá dentro, no quarto... e um detalhe, o quarto não ficava perto da varanda. No quarto, aquilo que estava na minha irmã começou a gritar com um tom de ironia. Ô, Luiz, tá sentindo alguma coisa? Nessa hora, o Luiz começou a virar a cabeça pra trás, tipo filme de terror mesmo, tipo Exorcista, assim. Ele começou a virar a cabeça pra trás. E dentro de casa, barulho de objetos caindo, batidas começaram a ser ouvidas. Começaram a ser ouvidas essas batidas, esses barulhos, objetos caindo e tal. E nesse momento, o pessoal que estava na varanda começou a entrar em desespero, gritando, querendo sair correndo. Só que nesse momento, o Luiz falou com uma voz horrenda: Ninguém vai sair dessa casa. Agora a mamãe e o papai não estão aqui para proteger vocês. Nessa hora, pensei em ligar para os meus pais, mas sabia que em dia de reunião, até o encerramento da reunião,
eles desligavam os celulares. Isso quando lembravam de religar, né? Quando chegavam em casa. Enfim, naquele dia, como estávamos longe, eles provavelmente não esqueceriam de religar o celular, né? Mas naquele horário, provavelmente eles não atenderiam mesmo. Mesmo assim, peguei o meu celular e mesmo sabendo que a chance deles atenderem era quase nula, em meio ao desespero, eu tentei. E nada. Caía direto na caixa postal. Nesse momento, agarrei a mão de um dos meus primos e falei para os outros: já tô voltando. Peguei na mão desse primo e fomos correndo buscar ajuda num grupo espírita que existia ali, na região da praia. Eu nunca havia ido lá. Era um grupo bem pequenininho, humilde, sabe? Mas a partir do momento que a entidade que estava no Luiz falou sobre os meus pais, aí eu lembrei da existência desse grupo e fui na esperança de encontrar alguma ajuda. Lê do engano. Chegando lá, estava fechado, lembrando que era uma terça de carnaval. Porém, ali acima, em cima do grupo espírita, tinha uma casa. E eu comecei a gritar, comecei a chamar, esgoelar lá, para buscar alguma informação a respeito de algum membro daquele grupo que pudesse nos ajudar. E depois de tanto chamar, me aparece um homem de sunga, com uma latinha de cerveja na mão, com a cara de chapado, que ficou me olhando sem entender nada. E eu perguntei: moço, desculpe incomodar, mas o senhor conhece alguém desse grupo que fica aqui embaixo? Eu preciso da ajuda de algum membro da casa espírita, né? Quando ele me disse: eu sou o diretor da casa, do que se trata? Nessa hora até fiquei meio desnorteada, afinal, poxa, o diretor do grupo estava ali, né? Diante de mim, de sunga, com a lata de cerveja na mão, já falando mole. Mas ele era a minha única esperança naquele momento. Então eu contei para ele do que se tratava. Ele ouviu, ficou um tempo parado, me olhando, e me perguntou: você tem alguma avó falecida? Eu disse sim. E ele disse: pois bem, é a sua avó que está lá na sua casa, obsediando sua irmã, criando esse tumulto todo. Nessa hora, eu engoli a revolta que eu senti por ouvir tamanho absurdo, que a minha vontade era mandar ele para casa do... Afinal, ele nem sabia quem era minha avó. Enfim, nesse momento, simplesmente virei as costas sem falar um A e saí com o meu primo, xingando em pensamento esse homem de tudo quanto era nome, desejando que ele se lascasse. Bom, sobre a minha avó, trata-se de um espírito de muita luz. Ela, encarnada, era uma grande trabalhadora em instituições espíritas, que cuidava de crianças carentes, etc. Ela é sinônimo de amor, caridade e abnegação. Depois que desencarnou, continuou trabalhando em prol de todos. Tornou-se uma mentora espiritual ativa da nossa família, sempre nos auxiliando, e com certeza naquele momento ela deveria estar conosco nos ajudando de alguma forma. Eu já a vi algumas vezes e já fui muito ajudada por ela, mas deixo para relatos posteriores. Pois bem, voltei correndo para casa, chorando, com medo de não conseguirmos sozinhos ajudar a minha irmã, me sentindo derrotada e ainda com a fantasia de carnaval vagando desnorteada em meio à multidão indiferente à minha situação. Me sentindo assim péssima no meio daquele povo todo, rindo, bebendo, cantando, andando para lá e para cá, totalmente alheios ao que se passava em volta. Quando estávamos quase chegando em casa, senti uma dor de barriga medonha, mas assim do nada, a ponto de achar que se eu desse mais um passo, ia fazer ali na rua mesmo. Simplesmente parei e o meu primo, que andava mais à frente, quando me viu parada, voltou correndo, com os olhos arregalados, já achando que eu também estava naquele momento sendo possuída por alguma coisa. Mas não, era só uma tremenda de uma diarreia sem precedentes, que me fez suar frio e ficar paralisada no lugar. Quando do nada olhei para o lado e vi a casa de um amigo de papai, que anteriormente passei em frente e nem havia me dado conta de nada. A casa estava cheia, as pessoas animadas fazendo um churrasco. Nesse momento, diante da eventual catástrofe, perdi completamente a vergonha, a timidez e o fato de conhecer bem pouco, praticamente nada dessa família. Eu cheguei, me apresentei, disse que eu era filha do meu pai e que eu precisava urgentemente usar o banheiro, pois eu estava passando mal.
A esposa desse amigo, de uma maneira extremamente prestativa e caridosa, me puxou para dentro e entrou comigo bem rápido, me mostrando o banheiro. Quando sentei no vaso, eu não vou ler o que ela escreveu aqui, mas assim, né? Me aliviando ali no vaso, me virando praticamente do avesso, morrendo de vergonha da barulheira, né? E do cheiro que começou ali. Eu fiquei pensando no quanto aquele dia estava sendo bizarro. Foi então que eu lembrei. Esse amigo do meu pai também é espírita. E um espírita muito respeitado. Na mesma hora, tratei de terminar o quanto antes o que eu estava fazendo. Saí do banheiro correndo, logo perguntando se o amigo do meu pai estava em casa. A esposa dele disse que sim, que estava no quarto, lendo, sem dúvida alguma, obra espírita. Foi aí que eu contei sobre o problema que estávamos enfrentando e que eu precisava da ajuda dele. Ela, na mesma hora, correu para chamá-lo e em instantes ele estava diante de mim, pronto para irmos. Chegando em casa, já na varanda, abrindo o portão, já vimos o meu primo Luiz caído no chão e uma prima deitada na rede, como se estivesse desmaiada também. E outra vomitando horrores. Gente do céu! Já na chegada, começamos a ouvir a entidade gritar lá de dentro e dizia assim: "Quem mandou chamar ele? Sua intrometida!" Olha, já sabia? Sendo que não tinha como lá de dentro eles verem que estávamos chegando. O amigo do meu pai pediu para que aqueles que tinham condições ficassem com pensamentos em oração, firmando o pensamento em Cristo, solicitando ajuda dos mentores espirituais. E eu, com os poucos que ainda ficaram ali e estavam em condições de fazer isso, começamos a orar e cantar músicas espíritas e pedir ajuda em pensamento. Quando esse amigo entrou no quarto, as coisas na cozinha começaram a cair. Barulho de pratos quebrando, de gente andando e correndo pela casa, subindo e descendo escada. Olha, parecia um filme de terror. E isso tudo com música tocando na rua, de carnaval, música alta, gente passando toda hora na frente de casa, rindo, se divertindo, sem nem imaginar o que a gente estava passando naquele momento. Depois de algum tempo, as coisas começaram a se acalmar. O pessoal da varanda começou a se recuperar e os gritos no quarto cessaram, quando começamos a ouvir eles lá dentro cantando hinos espíritas. Da sala mesmo e da varanda começamos a acompanhar o hino, agradecendo a Deus pelas coisas terem se acalmado. O amigo de meu pai veio para a sala, trazendo minha irmã pelo braço, juntamente com os outros, pediu para que nos reuníssemos e fizéssemos uma oração de agradecimento. Ele orou, cantamos umas 2 ou 3 músicas, quando ele, o amigo de papai, começou a demonstrar que estava prestes a incorporar. Só que dava para perceber que não se tratava de nada trevoso, muito pelo contrário. Quando o espírito que ele recebeu começou a falar, bem docemente, passando uma paz para todos nós. Relatou que a todo instante estava conosco, que estava nos auxiliando e que buscou alguém para trabalhar fisicamente ali, junto à espiritualidade, para encaminhar aquela entidade, que não respeitava de jeito nenhum nenhuma das pessoas que se encontrava ali naquele momento. Ela disse, inclusive, que providenciou que chegássemos até o amigo de papai, pois sabia que ele poderia nos ajudar. Foi aí que eu entendi o porquê de ter me dado aquela diarreia do nada, justamente na frente da casa desse amigo. E quando o espírito estava se despedindo, se voltou para mim, me olhou e disse: "Fulana, não deseje mal a ninguém. Aquele irmão da casa espírita ao qual você pediu ajuda, ele precisa tanto de ajuda quanto todos nós. E você sabe que eu amo vocês, meus queridos. Não pense que o que ele disse possa ter me ofendido de alguma forma." Sim, Ana, a minha avó estava ali, o tempo todinho, nos ajudando, evitando que coisas piores acontecessem. Inclusive a minha tia, depois, disse chorando que viu o tempo todo a mãe dela, a minha avó, ao lado da minha irmã, aplicando passes fluídicos e orando. Depois desse culto, já era noite, já estávamos esgotados, mas tínhamos que passar a noite lá, sozinhos.
E acabou que praticamente todos nós dormimos juntos na sala, com um olho aberto e outro fechado. E a cada movimento da minha irmã era um pulo que dávamos. Mas no fim, nada mais de ruim aconteceu. No outro dia, bem cedo, meus pais chegaram e nos sentimos novamente protegidos e imunes a qualquer mal. Mas este, sem dúvidas, foi o carnaval mais traumático para todos nós. PS. O namorado da minha irmã estava há pouquíssimo tempo com ela e já presenciou isso tudo. Achávamos até que depois dessa ele ia sumir, mas não. Ele se manteve ao lado dela durante todos esses momentos. E olha que muitas outras coisas aconteceram ao longo desse tempo que eles estão juntos. Como eu disse, a nossa vida é cercada de acontecimentos sobrenaturais. E depois que eles começaram a namorar, as coisas só se intensificaram. Mas eu vou relatar isso em outras oportunidades. Bem, Ana, essa foi a experiência, né, do carnaval mais terrível que tivemos. E depois disso, todo carnaval ficamos mais vigilantes ainda, evitando ambientes de muita bebedeira, porque isso nos prejudica profundamente. E por isso também que evitamos ao máximo assistir filmes de terror, assuntos com conteúdos muito pesados e tal. Bom, espero que tenham gostado e desejo muita luz e paz a todos os assombrados e lembrem-se, qualquer instituição é gerenciada por seres humanos, cheios de defeitos e imperfeições, e não podemos deixar que uns e outros que tendem mais para o lado negativo tirem a nossa fé numa doutrina, nas palavras do nosso Mestre Jesus e no nosso Pai Celestial. É isso aí. Um grande beijo para você, muito obrigada. Olha só, e no fim era a avó dela mesmo que estava ajudando ali. Será que o rapaz, por estar meio assim, na verdade ele captou que a avó estava por ali, mas daí ele teve a interpretação errada. Ele achou que ela era o obsessor e na verdade ela estava ali ajudando, orientando. Quem estava meio perdido ali era ele. Mas como ela disse, todos nós somos falhos, não é? Não vamos, falou para ela, não pese seu coração, né, em relação a ele, deixa pra lá. Ele também precisa de ajuda, assim como todos nós. Bom, pessoal, alguém aí já teve uma experiência tensa justamente no carnaval? Conta pra gente, porque é uma época, né, que, como ela disse, bebedeira e não sei o que lá, e música e outras cositas mais, e as coisas assim, né, e de repente isso daí atrai obsessores, espíritos que querem estar nessa farra e eles já ficam juntos, já junta aqui, já junta ali, não sei o que lá, né, uma época assim... Pode ser meio tensa. Alguém já presenciou algo tenso na época de carnaval? Conta aí pra gente que a gente quer saber. Se for comentar, que seja com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.